Fala, João. Sim, dando para ver certinho. Maravilha. Então, obrigado pela apresentação. Só enfatizando um aspecto da apresentação do João, a minha experiência com o MSW, com o método MSW, vem basicamente da minha graduação e mestrado. E então, praticamente tudo que eu vou apresentar, que está aqui nos slides, é de forma direta ou indireta do meu mestrado. E no final desses slides, eu acabei de passar para o João via e-mail, o João depois pode distribuir para quem tiver interesse nos slides. No final tem onde vocês conseguem obter a minha dissertação de mestrado, e lá tem todas as referências que eu usei aqui, e muitas outras, e também muitos mais detalhes do que eu vou apresentar aqui. Bom, mas então vamos lá. Então, o tema da palestra é aspectos teóricos e práticos do método MSW. O conteúdo da apresentação vai seguir mais ou menos essa linha aqui, que primeiro eu vou passar uma introdução ao método, levantando algumas questões que depois eu vou explicando ao longo da apresentação, alguns aspectos importantes dos fundamentos, depois a gente entra no método propriamente dito, e por último eu vou apresentar um estudo de caso. Já peço desculpas antecipadamente que a apresentação ficou meio longa. O João me deu bastante liberdade em termos de tempo de apresentação. Ele me disse que tem gente que apresenta com meia hora, tem gente que apresenta com 1h30, e eu acho que vai levar aí mais ou menos 1h30, tá? Quem tiver alguma pergunta muito importante, que acha que não tem que ser feita naquele momento, joga aí no chat, que daí o João vai me parar. Eu, no momento, não estou vendo a tela do Google Meet, porque eu estou com a apresentação nas duas telas aqui. Mas aí o João me para, senão a gente tira as dúvidas no final da apresentação. Bom, então começando aqui com uma introdução ao método de análise multicanal de ondas de superfície. Bom, a análise do comportamento dispersivo das ondas de superfície, e quando a gente fala em ondas de superfície, a gente fala basicamente de duas ondas, que é a onda Rayleigh e a Love, permite caracterizar a subsuperfície da área de estudo através de modelos de velocidade com a inversão das curvas de dispersão. O conhecimento da velocidade de propagação das ondas S tem diversas utilidades, como a obtenção da profundidade do embasamento, dos valores do módulo de cisalhamento dinâmico em projetos de fundações e do parâmetro VS30. Bom, isso aqui apenas exemplificando, né? Eu coloquei aqui algumas coisas em vermelho, porque acredito que a gente tem um público aqui bem diversificado, tem pessoal da engenharia, da geologia, da geofísica, e para alguns, talvez, algumas coisas aqui não sejam tão claras o que é, né? O que são as ondas de superfície, o que são curvas de dispersão, ondas S, mas eu vou explicando isso ao longo da apresentação. Bom, o que eu coloquei aqui, né, que a gente pode obter com o método, por exemplo, da profundidade do embasamento, claro, depende a que profundidade o embasamento está, né, porque o método, ele é um método que tem um viés para a geofísica rasa. Então, se o embasamento se encontra a uma profundidade grande, infelizmente, com o MSW a gente não consegue pegar. Esse módulo de cisalhamento dinâmico é um módulo que ele é importante em projetos de fundações, e para o cálculo dele se leva em consideração informações de velocidade de onda S. Então, aí a importância do método MSW nesse quesito também. E esse parâmetro VS30 é uma velocidade média das ondas S nos 30 primeiros metros de profundidade, e esse parâmetro é utilizado. Eu conheço duas aplicações dele, que é o pessoal da sismologia, na hora de instalar uma estação sismológica, para calibração dessa estação, usa esse parâmetro VS30. E outra coisa que eu conheço é em projetos para a construção de estruturas que tenham certa resistência a terremoto,
também se usa informações desse DS30. Bom, o método MSW ele pode ser dividido basicamente em 3 etapas: uma aquisição, processamento e inversão. Então, no primeiro momento, deixa eu colocar aqui um apontador laser aqui do PowerPoint. Deixa eu ver se funciona. Tá aqui. Então, no primeiro momento, a gente faz um ensaio sísmico, basicamente igual ao que a gente tem na sísmica de reflexão ou sísmica de refração, onde nós temos uma fonte que gera a onda, que vai se propagar na superfície, um arranjo de sensores, que são os geofones. Disso a gente tira um sismograma, que através de etapas de processamento, que depois eu vou entrar em alguns detalhes, a gente obtém um gráfico chamado espectro de velocidade, que no eixo Y você tem velocidade, no eixo X você tem frequência, e nesse gráfico, através dos máximos de energia, a gente interpreta o que a gente chama de curva de dispersão. Vou explicar em mais detalhes a seguir. E através de um processo de inversão, a gente tenta recuperar, então, informações que a gente tinha da geologia, né? Mais especificamente de velocidade de onda S em cada uma dessas camadas geológicas. Bom, alguns aspectos bastante importantes no MSW em relação à aquisição são a fonte que é utilizada. A gente pode utilizar diversas fontes ativas e algumas passivas, vou entrar em detalhes mais adiante. Tem detalhes bastante importantes para falar em relação aos sensores, aos geofones e a própria geometria do seu arranjo sísmico, tá? Que pode ser linear, ou se você está trabalhando com uma fonte passiva, ele obrigatoriamente sim, tem que ser um arranjo em 2 dimensões. Então, esses detalhes eu vou apresentando ao longo da palestra. Bom, então vamos entrar aqui inicialmente nos fundamentos. Bom, talvez isso aqui já seja bem claro para alguns e para outros não, por isso, melhor dizer, né? Nós temos na natureza basicamente 2 tipos de ondas de corpo, que é a onda P e a onda S. Essa sigla P e S vem de primário ou secundário, porque quando você tem um terremoto, por exemplo, aconteceu um terremoto no Chile, captado por uma estação sismológica aqui no Brasil. A primeira onda a chegar é a onda P, de primário, né? Que é uma onda compressional. Então, o movimento das partículas em subsuperfície é na mesma linha de propagação da própria onda. Enquanto a onda S é uma onda transversal, então as partículas se movimentam perpendicularmente em relação à direção de propagação da onda. E S de secundário, essa onda ela chega depois da onda P. Isso quando a gente está considerando longas distâncias percorridas pelo pulso, pelo pacote de ondas. Bom, só que as ondas de corpo elas são muito importantes em estudos como, por exemplo, sísmica de reflexão, mas para o método MSW, é um método que estuda ondas que se propagam junto à superfície. E 2 ondas que a gente trabalha nesse método é a onda Rayleigh, que é uma onda que eu vou falar um pouquinho mais adiante de como que ela é formada, mas na passagem dela, as partículas em subsuperfície apresentam um movimento elíptico retrógrado, e a onda Love, que é muito parecida com a onda S, mas na verdade ela é uma conjunção de ondas S, que tem movimentação das partículas perpendicularmente à direção de propagação das ondas. Bom, ao contrário de P e S, que se propagam no interior do corpo, não somente na superfície, as ondas Rayleigh e Love só se propagam na superfície. Bom, quando a gente gera um pulso sísmico, então, por exemplo, através de uma marreta, né? Você tem lá um arranjo de campo, onde você colocou lá a sua sequência de geofones, colocou uma placa metálica e bateu com uma marreta nessa placa metálica, você gerou, então, um pulso sísmico naquela área de estudo. Na verdade, o pulso ele é constituído
por uma infinidade de ondas harmônicas, cada uma com a sua própria frequência. Então, quando eu digo onda harmônica, é uma onda que tem uma frequência característica, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz. Quando a gente soma diversas ondas harmônicas, como aqui a gente tem em F1 e F2, você cria, então, o que a gente chama de pulso, né, que é constituído por aquelas ondas harmônicas. Existe um processo chamado transformada de Fourier, onde a gente consegue, na verdade, separar, então, e analisar de forma separada as ondas harmônicas que são constituintes daquele pulso sísmico. Bom, e num ambiente onde ocorre dispersão, eu já explico um pouco melhor o que é essa dispersão, nós temos o seguinte: imagine que perto da fonte onde você gerou a onda, a cara do pulso gerado seja essa daqui. Como esse pulso, então, é constituído de uma infinidade de ondas harmônicas, o que acontece é o seguinte: essas ondas harmônicas, com diferentes frequências, elas se propagam com velocidades diferentes no meio geológico. E por se propagarem com velocidades diferentes, a cara desse pulso vai mudando conforme ele vai se distanciando da fonte. Então, aqui a 3 metros, 36 metros, 72 metros da fonte. Tá? Bom, mas ele muda porque ocorre a dispersão. E o que é essa dispersão? Como é que isso funciona? Bom, então imagine aqui o seguinte. Imagine que o nosso pulso sísmico, na verdade, não seja constituído de diversas ondas harmônicas, mas eu esteja trabalhando com ondas harmônicas isoladas, cada uma com a sua dada frequência. E para uma dada frequência, você tem um dado comprimento de onda. Então, inicialmente, vamos pensar em comprimento de onda. Se você tem um meio, então, homogêneo, constituído por uma única camada, se você tem uma onda se propagando nesse meio, que tem um pequeno comprimento de onda, ela atinge uma profundidade menor. E, portanto, é sensibilizado pelas partículas desse meio até uma profundidade menor. Para um comprimento de onda maior, ela atinge uma profundidade maior. Como a velocidade de propagação dessa onda, ela depende do meio no qual ela está se propagando, mas aqui, pelo fato do meio ser homogêneo, independentemente deste comprimento pequeno ou do comprimento maior, a velocidade de propagação é a mesma, porque o meio, independentemente da profundidade, é o mesmo, né? E para a gente fazer um pensamento em relação à frequência, quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. Tá? Então, aqui no momento eu ainda estou falando de comprimento de onda, mas daqui a pouco a gente vai começar a pensar em frequência. Então, nesse primeiro caso aqui, independentemente da frequência, independentemente do comprimento de onda, eu tenho sempre a mesma velocidade, porque o meio não mudou. Agora, se a gente vai para um meio estratificado, onde eu tenho uma camada A, que tem lá a sua velocidade de propagação, tem uma camada B, que é mais compacta e, portanto, a gente espera que tenha uma velocidade de propagação maior, essa camada. O que acontece é o seguinte: se eu tenho um pequeno comprimento de onda, aquilo atinge uma profundidade igualmente pequena e se propaga só na camada A. Portanto, para essa frequência 1 aqui, eu tenho uma velocidade de propagação que é da camada A, VA. Conforme o comprimento de onda aumenta, gradativamente essa onda vai sendo sensibilizada pela camada B, de baixo. E, portanto, a velocidade de propagação muda. Então, conforme o comprimento de onda vai crescendo, cada vez mais a onda está sendo sensibilizada pela camada de baixo e a velocidade vai crescer, se a gente tem um meio estratificado com velocidade crescente. Então, nesse gráfico aqui de velocidade por frequência, você obtém algo que a gente chama de curva de dispersão, justamente através dessa ideia. Então, para frequências cada vez menores, ou seja, comprimento de ondas cada vez maiores, você tem um aumento de velocidade, e esse aumento de velocidade está relacionado ao fato da onda agora estar sendo sensibilizada por camadas mais rígidas, onde a velocidade de propagação é cada vez maior. Tá? Essa curva de dispersão aqui, obter ela é uma etapa muito importante do método MSW, e, na verdade, essa figura, esse gráfico de velocidade por frequência,
é um gráfico colorido, como esse daqui, onde as cores estão relacionadas com a energia associada à propagação da onda. E o que se espera, e é o que acontece, é que os máximos de energia estão associados justamente à minha curva de dispersão. Então, são os máximos de energia num gráfico como esse que vão ser o meu guia para eu interpretar a minha curva de dispersão. Ok? Só que, na verdade, esse fenômeno é um fenômeno multimodal, que significa que a gente não tem uma única curva de dispersão necessariamente. A gente pode ter algumas outras, que a gente chama de modos superiores. Esse primeiro modo aqui, que é o que normalmente aparece, a gente chama de modo fundamental. Está aqui como segundo modo, é o primeiro modo superior, depois segundo modo superior, terceiro modo superior e assim por diante. Os modos superiores, eles só existem a partir de determinadas frequências, denominadas frequências de corte. E a quantidade de modos que pode aparecer no seu espectro de velocidade ou não, a frequência de corte, a energia associada, isso depende do meio geológico, depende do arranjo sísmico, depende da fonte, ou seja, depende de vários fatores. Mas o que nós temos normalmente é o aparecimento do modo fundamental, que é o que está mais embaixo. Os outros modos, quando muito, aparece o primeiro modo superior. Dali para cima é muito difícil você obter alguma coisa numa situação real, não um dado sintético através de uma simulação computacional. Em meios geológicos estratificados com velocidade crescente, normalmente é o modo fundamental que apresenta a maior energia associada, né? Modos superiores, eles são particularmente excitados quando você tem grande contraste de impedância acústica entre as camadas ou uma camada de baixa velocidade entre camadas de alta. Significa que fora dessas situações, modos superiores não vão aparecer? Não. Significa que nessas condições, você tem condições propícias para que eles apareçam mais facilmente. Bom, e agora, da onde vem isso, né? Da onde aparecem esses modos superiores? Bom, matematicamente falando, é até fácil de entender. Eu não trouxe aqui fórmulas matemáticas, na verdade, eu acho que tem uma fórmula perdida aí no meio da apresentação, mas quem for atrás do assunto vai ver que através da formulação matemática não é difícil de entender que outros modos deveriam aparecer. Várias soluções possíveis ali. Agora, do ponto de vista da gente visualizar o fenômeno físico, a coisa já não é tão simples assim. E, para ser bem sincero, de tudo que eu já li de artigos sobre o método MSW e que aborda esse assunto, a explicação mais, como é que eu vou dizer, didática que eu encontrei é essa que eu vou ler aqui para vocês agora. A existência dos diferentes modos pode ser explicada pela interferência construtiva que ocorre entre camadas submetidas a reflexões múltiplas entre as interfaces das camadas. Bom, eu sei que isso não explica muita coisa, mas eu acho que tem pouquíssima gente que realmente entende, que consegue visualizar o que realmente está acontecendo ali. A matemática nos diz que acontece. E a prática também. Só que entender exatamente como o fenômeno se apresenta, isso já não é tão simples assim. Bom, aqui um exemplo de um espectro de velocidade, onde aparece o primeiro modo superior, né? Então você tem aqui o modo fundamental, aqui embaixo, onde tem esses máximos de energia, e logo acima aqui uma banda de frequência que está me trazendo o primeiro modo superior. E se ele aparece, e se ele está claro, é importante que a gente faça a interpretação dele, porque modos superiores nos trazem informações de camadas mais profundas. E, enfim, é super bem-vindo se ele se apresenta, você levar ele adiante no processamento e na inversão.
Bom, falando um pouquinho mais das ondas de superfície, começando pela onda Rayleigh. Bom, então, como eu disse, as partículas do meio apresentam um movimento elíptico retrógrado, né? A onda Rayleigh, na verdade, ela é constituída de onda P mais onda S com polarização vertical. Só que a velocidade de propagação da onda Rayleigh, ela é praticamente dependente só da velocidade de propagação de onda S, ou seja, 90% é de Vs. E, portanto, ao se utilizar o método MSW e fazer um estudo baseado em onda Rayleigh, o que você vai obter é um perfil de velocidade de onda S e não de onda P. Bom, além disso, as ondas Rayleigh sempre estão presentes no registro sísmico, porque elas são eventos dominantes, transportam cerca de 2/3 do total da energia gerada em fontes superficiais, mas isso para um semiespaço homogêneo. Como o nosso semiespaço nunca é homogêneo, esse 2/3 muda, mas nem tanto assim, né? Quer dizer, a onda Rayleigh continua sendo, as ondas Rayleigh continuam sendo os eventos dominantes no registro sísmico. Ela é registrada tanto pela componente vertical quanto pela componente radial dos sensores sísmicos. Mais adiante eu vou falar um pouquinho mais sobre os sensores sísmicos, mas a gente já poder falar sobre isso daqui. Os geofones, você tem geofones que eles têm apenas a componente vertical, ou seja, eles conseguem medir a movimentação do solo apenas na vertical. Você tem geofones que têm uma componente horizontal, ou seja, eu não meço mais o deslocamento na vertical, e sim na horizontal, em alguma horizontal que você queira. Ou você tem também geofones que são triaxiais. Então, você tem os 3 eixos cartesianos, e aquele geofone consegue captar a movimentação em cada um desses eixos, né? A onda Rayleigh, por ela ser constituída de onda P e onda S, eu posso registrar ela através da componente vertical do geofone ou da componente radial, que é uma das componentes horizontais do geofone. Tá? Isso é uma grande vantagem porque o que normalmente se tem são geofones com componente vertical. Tá? Componentes triaxiais são bem mais caros, não é qualquer empresa que tem, não é qualquer instituição que tem. E esse é um dos motivos pelos quais vocês vão ver muito mais trabalhos sobre ondas Rayleigh do que sobre ondas Love. Eu já vou entrar na questão, só podem ser captadas pela componente transversal. Bom, mas ainda aqui, sua amplitude decai exponencialmente com a profundidade e assim sua propagação é afetada somente pelas características do meio até aproximadamente um comprimento de onda. Bom, falando agora um pouquinho das ondas Love, as ondas Love, elas se originam apenas de onda S. Tá? Partículas do meio se movimentam em um plano horizontal perpendicularmente à propagação das ondas. Sua velocidade depende exclusivamente das ondas S, porque ela é constituída apenas de onda S. E, conforme eu estava dizendo agora há pouco, é registrada apenas pela componente transversal dos sensores sísmicos. Né? E, então, se você tem sensores sísmicos apenas de componente vertical, você não vai conseguir registrar ondas Love. E elas apresentam velocidades menores do que as ondas P e S, mas maiores do que as ondas Rayleigh. Além do mais, só existem determinadas condições. O meio tem que ser heterogêneo, então em um meio homogêneo não existe onda Love. E a velocidade de propagação crescente com a profundidade. Algumas estratigrafias que podem ser mais facilmente caracterizadas usando ondas Love é locais com altos gradientes em relação ao aumento de velocidade. Além do mais, o campo de ondas Love é menos propenso à existência de modos superiores. Isso pode ser uma vantagem, mas pode também ser uma desvantagem. Por quê? Como eu disse, quando o modo superior ele aparece no nosso espectro de velocidade, ele traz informações de profundidades maiores. Então, nesse sentido, ele é bem-vindo, né? Agora,
Como a gente vai ver adiante, às vezes existem problemas de interpretação. Eu não consigo distinguir facilmente o modo fundamental do primeiro modo superior. E se eu faço uma interpretação errada e levo essa interpretação errada adiante, aí todo o trabalho vai estar prejudicado. Então, o fato do campo de ondas Love ser menos propenso à existência desses modos superiores pode facilitar e muito na questão da interpretação da curva de dispersão. Bom, a implementação computacional para a análise das ondas Love ela é mais simples, apresenta menor grau de não singularidade e inversões mais estáveis. Isso é outra vantagem de se trabalhar com ondas Love. A sua amplitude também decai exponencialmente com a profundidade, mas possui profundidade de penetração cerca de 25% menor em relação às ondas Rayleigh. Bom, em relação a fundamentos, era isso. Agora a gente entra no método MSW propriamente dito. Então, figura que eu já passei agora há pouco, né? Então, só para enfatizar que, tratando-se do MSW, a gente pode agora dividir o nosso ideia em 3 etapas, em aquisição, processamento e inversão. E vamos começar, então, pela aquisição. Então, novamente, essa figura também. E aí, 3 coisas importantes que eu preciso abordar aqui na aquisição é o seguinte. Fonte, que a gente está trabalhando, o geofone que a gente está utilizando e o nosso arranjo sísmico. Então, vamos ver o que cada uma dessas coisas interfere no nosso estudo e principalmente em relação à profundidade de investigação. Ó, primeira coisa, o sensor sísmico, né, o geofone. Como eu disse agora há pouco, tem geofone que só tem uma componente, ou vertical ou alguma componente horizontal, e tem geofones triaxiais, que é esse amarelinho aqui da direita. Então você vê que ele tem 3 ponteiras para a gente fincar no solo, e não é porque as ponteiras estão aqui na vertical que as 3 medem deslocamento na vertical. Acontece é que aqui dentro dessa caixinha amarela está posicionado diferente ali para cada sensor do geofone, então você está medindo, na verdade, os 3 eixos cartesianos. Bom, uma coisa muito importante quando a gente fala de sensor sísmico é um negócio chamado frequência natural. Porque o que ocorre é o seguinte, um sensor ele tem uma sensibilidade em relação a captar certas frequências. Isso aqui é uma curva de sensibilidade de um geofone. O da esquerda aqui é de um geofone de frequência natural de 4,5 Hz e o da direita de 10 Hz. O que significa isso? Eu não vou entrar aqui em detalhes técnicos, porque isso aqui, na verdade, eu tirei da Geospace, que é a produtora que produz certos geofones, mas vamos pensar aqui só nessa curva maior aqui de cima, tá? Pensa nela como uma curva de sensibilidade. Sendo uma curva de sensibilidade, ela tem um pico aqui, numa frequência que está aqui aproximadamente a 10 Hz. Isso significa que esse geofone tem uma frequência natural de 10 Hz, onde ele apresenta a sua maior sensibilidade. Para cima dessa frequência, você tem uma pequena queda na sensibilidade, mas ainda assim ela continua bem alta e não vai te causar problema nenhum no que diz respeito a registro de frequências maiores. No entanto, quando você vai para as frequências menores que a frequência natural do geofone, há uma perda de sensibilidade do geofone significativa. Então, se você está fazendo um estudo onde por uma questão de profundidade você queira investigar, você precise captar ondas com frequências baixas, vamos supor de 3 Hz, usar um geofone de 10 Hz de frequência natural seria completamente inadequado, porque a sensibilidade desse geofone para aquela faixa lá embaixo de 3 Hz é muito pequena. Então já seria mais negócio você usar um geofone de frequência natural menor, como por exemplo esse aqui da esquerda, onde eu tenho meu pico de sensibilidade em 4,5, dali para baixo também cai, mas se a gente estiver aí pesquisando aqui em 3, ainda assim eu tenho uma sensibilidade razoável em relação a esse geofone.
E por que que eu iria querer registrar ondas com frequências baixas? Então, lembre novamente, frequência baixa é comprimento de onda grande. Quanto maior o comprimento de onda, maior é a profundidade de investigação que eu consigo. Então, veja que o geofone, a frequência natural do geofone é um fator limitante nessa questão. Bom, falando das fontes sísmicas, nós podemos dividir as fontes basicamente em fontes ativas e fontes passivas. Uma maneira de entender essa classificação de ativa para passiva é: a ativa é uma fonte que eu tenho controle sobre ela, e a passiva eu não tenho controle sobre ela. Seria o caso de um terremoto, por exemplo. Bom, de fontes ativas, nós temos a marreta, é o que mais se usa em geofísica rasa, em sísmica rasa. Temos o compactador de solo, que já gera uma energia um pouco maior. Temos fontes de queda de peso. Aí a gente já tem caminhões que são chamados de vibrossais, mas isso aqui aí já é uma coisa, outro patamar de custo em relação ao ensaio sísmico, né? Só grandes empresas de geofísica, de óleo e gás têm esse tipo de equipamento. E tem outros aqui como explosivo, rifle sísmico, entre outros, né? São fontes que eu tenho controle sobre elas. E as fontes passivas são basicamente ruído ambiental, que podem vir de fenômenos naturais, como ondas oceânicas. Então, a interação do oceano com o continente gera ondas de baixíssimas frequências, vento, microsismicidade, atividades humanas em geral. Tá? Então, tudo isso está aqui nessa classificação de fenômenos naturais. Aí tem uma fonte que a gente chama de passiva, ela ficou consagrada na literatura como passive roadside, eu vou falar em mais detalhes sobre ela adiante, que é a utilização de passagem de veículos numa via para o nosso estudo. Bom, é uma fonte que, na verdade, ela não é nem completamente passiva, nem completamente ativa, se a gente pensar nessa questão de ter ou não ter controle sobre a fonte. É uma coisa que fica ali mais ou menos no meio termo, né? Mas mais adiante eu explico um pouquinho melhor de como funciona essa técnica do passive roadside. Bom, toda fonte, ela tem um negócio que a gente chama de assinatura da fonte. O que seria essa assinatura da fonte? Como eu disse lá no início da apresentação, quando a gente gera um pulso sísmico, esse pulso sísmico é constituído de uma infinidade de ondas harmônicas, cada uma com a sua frequência. Então, aqui nós temos um espectro de amplitude. A amplitude está relacionada à energia da onda, e aqui no eixo X a frequência, gerado por um compactador de solo, em preto, e gerado aqui em marrom por uma marreta. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que esse pulso gerado tanto pelo compactador quanto pela marreta tem ali uma assinatura com uma energia, com uma amplitude um pouco maior, e vai aqui de 6,5, começa a subir mais, até por volta de 100 Hz, né? É claro que a cara desse espectro de amplitude, ele não se deve unicamente à fonte. Se deve também à estrutura geológica, ao quão distante o geofone que está captando isso daqui está da fonte, tudo isso vai interferir. Mas existe um certo padrão nessa cara desse espectro de amplitude para cada uma das fontes. Isso é o que a gente chama de assinatura da fonte. Então note aqui que temos duas fontes ativas diferentes, e ambas estão gerando maiores energias de 6,5, vamos pegar 7 aqui, para cima, né? Então, se eu preciso de uma investigação mais profunda, ou seja, captar ondas ali em 5, 4 Hz, utilizar uma fonte ativa talvez não seja a melhor solução. Bom, e aí o que a gente faz? Então, uma das coisas que a gente pode fazer é um uso combinado de fontes. Uma fonte passiva, fontes passivas geram baixas frequências, via de regra, tá? E uma fonte ativa.
que é o que foi feito aqui nesse estudo pelo Park. O Park é um pesquisador bem famoso na área do MSW. Então, aqui a gente tem um espectro de velocidade, essa figura de cima da esquerda, onde eu consigo interpretar aqui o modo fundamental nas baixas frequências, utilizando uma investigação passiva. Se eu utilizo uma fonte ativa, o que eu consigo, na verdade, é a interpretação da minha curva de dispersão, do modo fundamental, em frequências mais altas. Quando eu junto essas duas coisas, eu obtenho a imagem de baixo e proporcionando, então, uma interpretação tanto nas altas frequências como em frequências um pouco mais baixas. Ainda assim, aqui é bastante alto, 10 Hz é uma frequência alta ainda, isso aqui está bem raso. Então, uso combinado de fontes. Esse programa aqui que o Park usou, ele permite, na verdade, a gente fazer aqui um somatório, vamos dizer assim, desses espectros de velocidade. O software que eu uso normalmente, que é o GeoPsy, na verdade, a gente não junta o espectro de velocidade, a gente junta a interpretação, porque o que a gente faz é uma picagem aqui em cima desses máximos de energia, faço uma picagem aqui e depois eu junto essas duas curvas. No final das contas, o resultado final não vai mudar, são só formas diferentes do software trabalhar. Bom, indo em relação à aquisição, quando a gente faz então uma aquisição MSW com fonte ativa, o que a gente usa via de regra é um arranjo de geofones posto de forma linear, onde você tem um determinado espaçamento entre os geofones, um determinado arranjo, um comprimento de arranjo. Vou falar no que isso interfere daqui a pouco, mas o que eu mais quero chamar a atenção aqui é que o arranjo é linear. Tá? Porque como eu sei, eu tenho controle sobre a minha fonte, eu consigo garantir que a frente de onda, a direção de propagação da onda, é paralela ao meu arranjo. Agora, quando a gente está tratando de uma fonte passiva, ou seja, por exemplo, ruído ambiental, eu preciso saber da onde está vindo a frente de onda. Porque se a gente imaginar numa situação onde eu tenho um arranjo linear de geofones e essa frente de onda chegue meio de lado nesse arranjo de geofones, a velocidade que eu vou obter, no final das contas, é superestimada. Então eu preciso, quando eu tenho um arranjo linear de geofones, garantir que a minha frente de onda está varrendo o meu arranjo de geofones de forma paralela. Só que quando a gente tem fontes passivas, eu não sei de onde a onda está vindo, a frente de onda está vindo, então isso precisa ser calculado. Isso só pode ser calculado se eu tenho um arranjo em duas dimensões. Então, diversas geometrias de arranjo foram testadas ao longo do tempo, tanto com espaçamento uniforme quanto não uniforme entre os geofones. E até onde eu sei, o que se tem aí como melhores resultados é o arranjo circular. Só que, muito bem, isso também traz um problema, né? Porque quando você vai fazer, então, uma investigação em meio urbano, onde você tem casas, prédios, você não tem espaço para abrir um arranjo em duas dimensões, muitas vezes. Então, você precisa de baixas frequências, né? Precisa utilizar ali o ruído ambiental, precisa abrir um arranjo em duas dimensões, mas não tem como. E aí faz o quê? Então, o Park, que é aquele autor que eu tinha mencionado, junto com o Miller, propuseram uma técnica chamada de passive roadside, que fica como sendo algo entre uma fonte passiva e ativa, onde a gente usa o tráfego de veículos numa via para a geração da onda, e a coisa funciona mais ou menos assim. Então, chama passive roadside ao lado da rua, ao lado da estrada, né? Você coloca seu arranjo de geofones de forma linear ao lado de uma via, e quando um carro, ainda um pouco distante dos seus geofones, está passando por essa via, você começa a registrar.
a onda que está vindo. É importante que ao longo do registro você tenha um certo alinhamento desse veículo com o seu arranjo de geofones, porque você novamente tem que garantir que a frente de onda está incidindo aqui no seu arranjo sísmico de forma paralela. Tá? Ela não pode, essa frente de onda não pode estar vindo dos lados. Okay? Então, por isso aqui eu coloquei essa bandeirinha verde e vermelha, que é onde você começaria a aquisição, e a hora que o carro passar pela bandeira vermelha, você para a aquisição para garantir justamente que não vai vir onda de outra direção. E claro que, sendo assim, para garantir que a onda está vindo de cá, eu não posso ter outros veículos passando aqui do lado nesse momento, né? Porque senão eu vou ter ondas com mais energia vindo aqui de lá. Tá, eu vou falar ainda um pouco mais sobre Passive Roadside no estudo de caso mais adiante. E aí, com essa técnica, a gente consegue aí frequências um pouquinho menores do que aquelas obtidas com fonte ativa. Só para ter certeza, João, tá todo mundo me escutando ainda? Senão eu tô falando aqui, de repente caiu o negócio e... Sim, tá ok, perfeitamente. Beleza. Bom, ainda falando de aquisição, em relação, juntando aí agora um pouco essas várias coisas que eu falei, parâmetros de aquisição, então, né? Porque eu falei, então, da importância do geofone, da frequência natural do geofone, dado que frequência de onda você quer registrar. Isso tem a sua importância na profundidade de investigação. Então, começando aqui pela direita, né? Então, se você quer uma investigação mais profunda, você precisa de geofones com frequências naturais baixas. Se você quer uma investigação mais rasa, aí pode ser tanto geofone com frequência natural baixa quanto alta, né? Porque, lembrando daquele gráfico lá, para cima da frequência natural, eu não tenho grandes perdas de sensibilidade. Eu tenho perdas de sensibilidade significativas para baixo da frequência natural. Bom, agora, uma coisa que eu não falei ainda é o seguinte. Agora vamos pensar na questão do espaçamento entre geofones e no comprimento do arranjo. Vamos pensar num arranjo linear. O comprimento de onda que você consegue captar através de geofones, vamos pensar só em dois geofones, um par de geofones. Se esses geofones estão distantes, vamos supor, 2 metros um do outro, é mais ou menos esse comprimento de onda que você vai conseguir registrar com esse espaçamento de geofones. Então, uma onda que tem um comprimento de 20 metros não vai ser captada de forma satisfatória por um espaçamento de geofones, pensando só em 2 geofones, que tem ali uma distância entre eles de 2 metros. Tá? Você precisaria abrir esses geofones ali para 20 metros. Como a gente trabalha com multicanal, ou seja, a gente tem ali vários e vários geofones, a gente tem como montar vários parzinhos de geofones, né? E, portanto, várias distâncias entre eles e, consequentemente, eu consigo captar diversos comprimentos de ondas. Bom, o comprimento total do arranjo, que é o espaçamento máximo entre o primeiro e o último geofone, ele vai estar relacionado à nossa profundidade de investigação também. Isso aqui é uma fórmula empírica, tá? Então, tem autor que fala em L sobre 3, tem autor que fala em L sobre 2. Eu costumo pensar em L sobre 2. Então, que é o comprimento do arranjo dividido por 2, sua profundidade de investigação sempre vai ser mais ou menos ali, menor do que aquilo. Tá? O espaçamento entre os geofones, ele está relacionado à espessura mínima de camadas que você vai poder registrar. Okay? Então, se você tem um espaçamento de geofones de 1 metro e você quer uma resolução entre camadas de, sei lá, 25 centímetros, então isso não vai acontecer. Tá? Então, essa espessura mínima de resolução entre camadas que você consegue é sempre maior ou igual ao espaçamento entre geofones. Bom, e aí, apenas para você saber quantos geofones, se você tem aí, então, tem uma profundidade de investigação que você quer, você tem uma espessura mínima de camadas que você deseja, aí você tira o L e o ΔX. Com esse L e ΔX, jogando essa formulinha aqui, você tem o número de geofones que você vai precisar. É
Claro que, normalmente, o limitante é o número de geofones. Você tem lá 48 geofones e é com isso que você tem que trabalhar, né? Então, aí você vai ter que adequar esse L e esse ΔX de acordo com o número de geofones que você tem. Bom, ainda em relação aos parâmetros de aquisição, a gente tem, na hora de setar os parâmetros para aquisição, como colocar o intervalo de amostragem. Ou seja, na verdade, o sinal que você está pegando é um sinal discreto, né? Ele está pegando ali o que entrou ali de informação a tantos milissegundos. E esse intervalo de amostragem ele vai estar relacionado com a frequência de Nyquist. A frequência de Nyquist é a maior frequência que você consegue registrar. Tá? Normalmente isso não é um grande problema, tá? Os equipamentos hoje têm bastante memória, tem bastante espaço em HD e tal, mas se você usa uma frequência de Nyquist de 100 Hz, você não vai fazer interpretação acima disso. Tá? Pelo menos eu não conheço trabalhos que tenham feito isso. E aí você tira o seu ΔT por ali. E o tempo de gravação? Para fontes ativas, gira em torno de 0,5 a 3 segundos. Para passiva, pode ser de minutos a horas. Por que eu deixei um leque grande aqui? Porque depende do software que você está utilizando. Né? Tem softwares que trabalham de um jeito onde se precisa de menos tempo de aquisição. O GeoPsy, por exemplo, que é o que eu trabalho, precisa de um grande tempo de aquisição. Então, isso depende também. E o Passive Roadside é aquela história da bandeirinha. A hora que o carro passou pela bandeirinha verde, eu começo. A hora que passou pela vermelha, eu termino. Normalmente, aquilo ali fica entre 10 a 30 segundos de registro. Bom, e com isso que eu tinha para falar sobre a aquisição, está falado. Agora vamos entrar na etapa de processamento. Bom, também tem diferenças entre diversos softwares, a forma como o processamento se dá, mas para a gente chegar naquele espectro de velocidade por frequência, onde a gente faz a interpretação da curva de dispersão, todo software, em algum momento, vai fazer uma dupla transformada de Fourier, que é passar o seu dado, que está em tempo e em espaço, para frequência e número de onda. Bom, e por que isso é feito? Isso é feito pelo seguinte. Certos fenômenos que estão juntos, você não consegue distinguir eles, quando você está olhando para o dado em forma de espaço-tempo, eles se apresentam de forma distinta quando você passa para um outro domínio, como, por exemplo, o domínio de frequência e número de onda. Então, aqui, por exemplo, perto do eixo Y, você tem as reflexões. Enquanto aqui, já vindo para a direita, você tem o ground hole, que justamente são as ondas de superfície, que é o que nos interessa. Então, você conseguindo separar esses eventos dessa forma, isso te traz uma grande vantagem em processamento do dado. No MSW, a gente não trabalha com espectro FK, da forma como estou mostrando aqui, mas basta você pensar uma linha como essa, né? Velocidade é igual a 2πf sobre k, sendo f a frequência e k o número de onda. Você consegue facilmente passar informações que estão num espectro como esse para um espectro como aqueles que eu já apresentei, de velocidade e frequência. É nele que a gente faz a interpretação da curva de dispersão. Bom, agora vem uma das etapas que é, para mim, de longe, a etapa mais delicada e mais complicada do MSW, que é a interpretação. Por quê? Porque depende da pessoa que está interpretando, depende do quanto que você conhece do método, depende da experiência que você tem com o método em diferentes condições, e é muito fácil errar a interpretação. Tá? Mas o nosso guia para a interpretação é basicamente o seguinte. Máximos de energia normalmente relacionam-se ao modo fundamental da curva de dispersão. A curva de dispersão quase sempre apresenta um comportamento suave, porque normalmente você tem um acréscimo de velocidade com a profundidade que é suave. Não sempre, mas a maioria das vezes. Considere sempre para a sua interpretação que você já sabe sobre a sua área de estudo.
Outra coisa é a forma de visualização do espectro de velocidade, cores, escalas, etc., pode interferir na interpretação. Vocês já devem ter notado que em alguns momentos eu estou apresentando aqui o espectro de velocidade com diferentes cores. Então, isso pode ajudar ou atrapalhar a sua interpretação, tem que ficar bem esperto em relação a isso. E para o eixo X, que é o eixo das frequências, recomenda-se utilizar uma escala logarítmica. Por que disso? Eu vou deixar para, se alguém tiver interesse, nas perguntas eu falo mais sobre isso. Bom, agora eu queria até um pouco a opinião de vocês também, para não ficar só eu falando aqui. Aqui, então, um espectro de velocidade. Tá? Você tem ali os máximos de energia que estão relacionados às cores indo para o azul. E, bom, então eu já falei que a gente pode ter o modo fundamental, já falei que a gente pode ter modos superiores. Se vocês fossem fazer uma interpretação aqui, o que vocês me diriam, né? Talvez seja legal aí um ou outro abrir o microfone e falar um pouquinho. Primeira pergunta, vocês estão enxergando aqui em algum lugar o primeiro modo superior ou estão enxergando só o modo fundamental? Alguém se arrisca aí? Olha, eu diria que a linha mais verde entre a interseção do azul com o amarelo, a de cima, talvez se assemelhasse com esse primeiro modo superior, mas a opinião de um leigo no assunto. Não, claro, é super válido, mas eu acho que não pelo seguinte, aqui é só uma transição de cores, né? E tá aí uma das coisas que eu chamei a atenção, que é, olha o tanto que a escala de cor que você usa e tal pode interferir na sua interpretação, né? De fato, eu nunca tinha olhado para isso da forma como você propôs agora, mas eu consigo ver o que você está pensando aqui, né? Essa linha verde aqui, interpretar de repente como um primeiro modo superior. Mas não, acho que ali é simplesmente uma transição de cores. Alguém arrisca aqui algum outro palpite? Não? Olha só. Vou apresentar, então, essa mesma figura agora com uma outra escala de cores. E já sugerindo aqui alguma interpretação. Olha só. Primeira coisa, esquece modo superior. Vamos tentar interpretar tudo isso daqui como modo fundamental. Ok? Se tudo isso aqui fosse o modo fundamental, qual seria mais ou menos a cara da minha estrutura geológica? Seria a seguinte: eu tenho lá, numa porção mais rasa, uma velocidade menor, de repente eu começo a entrar num pacote, numa camada que tem uma velocidade maior, depois volta para essa velocidade que era menor, e aí começa a crescer de novo. Então, isso me diz que tem uma camada com uma velocidade maior entre outras camadas, com velocidades menores. E aí a questão é, isso faz sentido geologicamente? Normalmente, quando a gente está fazendo algum estudo em uma área, alguma coisinha da área a gente sabe. De forma geral, esperado isso não é. O que a gente espera é sempre uma velocidade crescente com a profundidade. Isso é o tradicional. Agora, pode acontecer isso? Pode, mas não é o comum. Então, primeira interpretação poderia seguir esse caminho. Segunda interpretação é, na verdade, onde eu tenho essa barriguinha aqui, eu tenho o primeiro modo superior. E as outras partes aqui fazem parte do modo fundamental. E isso pode acontecer. Significa apenas que a energia nessa banda de frequência aqui entre 10 e quase 20 Hz, a energia ela está maior relacionada ao primeiro modo superior, e é por isso que o modo fundamental não está aparecendo aqui. Então, isso é uma segunda interpretação possível. E é a interpretação que eu fiz desse dado durante muito tempo. Mais recentemente, eu fiz alguns estudos aqui, e me parece que, na verdade, esse calombo aí, que é onde está a interpretação aqui do primeiro modo superior, é uma questão de resolução da curva de dispersão.
tem a ver com a quantidade de geofones que eu estou usando, espaçamento entre geofones e comprimento de arranjo. Mas isso é uma discussão que ainda está em processo e vamos ver, quem sabe vira um artigo aí. Então, assim, por que eu estou mostrando isso? Justamente para mostrar para vocês que aqui mora o maior problema do MSW, na interpretação. Não é nada fácil. Quando você pega um dado bem comportado, ok, e a coisa flui, mas quando você pega um dado como esse daqui, isso aqui, uma interpretação como essa pode te levar aí semanas de testes, será que é isso, será que é aquilo, e pode te atrapalhar bastante. Bom, mas o fato é, fiz aqui a minha interpretação, piquei a minha curva de dispersão, e essa curva de dispersão agora eu levo para a última etapa do MSW, que é a de inversão. Então, a partir de agora, na inversão, a inversão ela não toma conhecimento do espectro de velocidade. Ela só vai tomar conhecimento da sua interpretação. São essas curvas aqui em preto que você está levando para a etapa de inversão. Então, vamos lá. E aí, como é que funciona a inversão? Inicialmente, para que a inversão tenha início, você tem que fornecer um modelo inicial de velocidade. Então, eu digo lá para o processo, ó, eu tenho uma primeira camada que vai até 5 metros e a velocidade aqui fica entre 200 e 300. Aí eu tenho uma segunda camada que eu tenho uma velocidade que fica entre 300 e 400. E essa vai até 20 metros de profundidade. Então, eu informo um modelo inicial de velocidade. Bom, como a gente conhece a física que governa o fenômeno, o que o software faz é uma simulação baseado nesse modelo de terra que você forneceu, que é o problema direto. E desse problema direto você tira uma curva de dispersão sintética, porque ela é baseada nesse modelo de velocidade que você forneceu. Essa curva sintética é, então, comparada com a sua curva experimental, a sua interpretação. E, obviamente, num primeiro momento, vão ter diferenças entre essas duas curvas. E essa diferença ela vai ser quantificada, vai ser analisada através do processo de análise do desajuste. Misfit quer dizer desajuste. E aí, o processo através do problema inverso, você pode buscar por melhores parâmetros, corrigindo um pouco esse modelo inicial que você colocou inicialmente e rodando novamente esse processo. E agora, essa curva de dispersão, espera-se que esteja já um pouco mais próximo da sua curva experimental. Novamente é feita a análise do desajuste, novamente é atualizado o seu modelo inicial e roda isso de novo, até você chegar num desajuste aceitável. Quando você chega num desajuste aceitável, o que você tem é o seu modelo final de velocidade. Na verdade, o software que eu uso, ele não me traz só no final o melhor ajuste. Ele vai me trazendo todos os modelos que foram gerados ao longo do tempo, com os respectivos desajustes, né? E aí cabe ao quem está trabalhando com o método olhar aquilo e dizer, não, isso aqui faz mais sentido ou aquilo ali faz mais sentido. Bom, e aí, na verdade, você tem um gráfico como esse daqui. Aqui na esquerda, você tem, então, a sua curva em preto, que é aquela que você interpretou, e as cores aqui, parece uma coisa uniforme, mas não é. Na verdade, você tem várias curvas de dispersão sintéticas. Aqui em cima a gente consegue ver algumas mais separadas. Onde as que estão na escala em vermelho apresentam menor misfit, ou seja, menor desajuste, ou seja, mais bem ajustado, e aquelas que estão na coloração em azul, os piores ajustes. E aqui do lado direito, respectivamente atrelado à figura da esquerda, justamente o seu perfil de velocidade. Então, aqui na escala Y, no eixo Y, a gente tem a profundidade, no eixo X a gente tem velocidade de onda S, e
todos os modelos que foram gerados a partir de cada uma dessas curvas de dispersão sintéticas que foram geradas no processo de inversão. Bom, e aí chegamos ao final. Agora cabe ao usuário olhar para isso daqui e dizer, bom, o que aqui é o quê, né? Porque se a gente olha aqui para... Então, o que está em vermelho são os melhores ajustes, né? Tudo bem, aqui no início, quase até 10 metros, eu tenho aqui uma incerteza em relação aos melhores modelos, mas eles estão todos mais ou menos na mesma região. E aí, conforme a profundidade aumenta, isso aqui vai espalhando. E é de se esperar, porque você vai perdendo resolução, né? Então, a sua incerteza em relação à velocidade naquela camada aumenta, e até chegar num ponto onde você não consegue interpretar mais nada. E que ponto é esse? Bom, aí é um pouco subjetivo. Eu diria que até 20 metros aqui, eu consigo interpretar alguma coisa que estaria nessa camada, perto de 20 metros, por volta de 350 metros por segundo, mas com uma incerteza grande, né? Porque você tem modelos bem ajustados que estão bem mais para a direita e outros que estão bem mais para a esquerda, né? Agora, uma coisa que o MSW traz assim de mais forte, às vezes não é nem te dar com muita exatidão a velocidade de onda S em determinadas camadas, mas sim as interfaces. Porque eu consigo dizer claramente que aqui eu tenho uma interface em 20 metros. Uma interface significativa. Tem uma mudança de velocidade brusca ali. Qual é a velocidade da camada de baixo? Isso eu não faço a menor ideia. Mas pelo simples fato de eu ter conseguido mapear essa interface aqui a 20 metros, isso já é algo importante. Bom, ainda em relação a isso daqui, tome muito cuidado com o seguinte. Não é porque algo tem um melhor ajuste matemático. Vamos pensar aqui nessa escala de cor, né? O que está aqui em vermelho, 0,4, né? Então, um modelo que tem um misfit de 0,4 é muito melhor do que um modelo que tem um misfit de 0,41? Não necessariamente. Isso é um ajuste matemático. Pode ser que aquele que tem um misfit um pouquinho maior faça mais sentido geológico do que aquele que tem um misfit menor. Então, por isso que a gente tem que levar em consideração o conjunto de informação que está sendo trazido aqui. E não apenas olhar para o vermelho aqui e, não, isso aqui é a voz da verdade. Não é assim. Então, sempre olhe para o conjunto de coisas aqui. E aí, novamente, a escala de cor influencia bastante na sua interpretação aqui também. Porque se eu já tivesse uma mudança brusca de cores aqui, de 0,4 para 0,5, a tendência natural nossa é olhar para aquela cor que está sempre mais perto aqui do menor misfit. Então, cuidado com isso daqui. Bom, algumas observações em relação à inversão. Então, menor valor de misfit não significa necessariamente um resultado mais fiel à subsuperfície da área de estudo. Acabei de falar. Um conjunto de modelos bem ajustados deve ser considerado para uma representação média da área de estudo. E outra coisa, o perfil de velocidade de onda P, resultante do processo de inversão no pacote GeoPsy, que é o software que eu uso, é bastante dependente do perfil de onda S. Aqui nessa figura eu nem trouxe isso, mas no software ele te traz também um perfil de velocidade de onda P. Só que você não pode confiar naquele perfil de velocidade, porque ele é calculado baseado em duas coisas. No seu perfil de VS, até aí tudo bem, isso vem dos seus dados, só que ele é calculado também com base no coeficiente de Poisson. E o coeficiente de Poisson, quem insere no software é você. Então, se você cometer um erro ali, o seu perfil de VP vai estar errado. Então, por isso que eu, normalmente, descarto informação de VP. Porque não é isso que o MSW está te trazendo. Ele está te trazendo perfil de velocidade de onda S. Bom, agora, por último, o estudo de caso. Deixa eu só tomar uma aguinha.
Isso aqui faz parte do meu mestrado, tá? Tem outras coisas lá, mas infelizmente a gente não tem tempo aqui para fazer muitas coisas. Então eu trouxe apenas um pequeno estudo de caso aqui, cujo objetivo era a avaliação sobre a contribuição de dados adquiridos através da técnica Passive Roadside aos dados obtidos por fontes ativas. Então, o Passive Roadside é aquele lá do carro, tráfego de veículos, que me traz, então, informações de frequência menores, comparado com a utilização de fontes ativas como marreta ou compactador, por exemplo. Bom, esse estudo ele foi feito em frente ao Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, na cidade universitária, em São Paulo. A gente tem aqui em frente do IAG uma área bem grande, onde se realiza bastante teste geofísico, em termos didáticos. E é aqui, perto da portaria do IAG, que a gente colocou nosso arranjo de geofones e fez um ensaio aqui. Então, mas antes disso, eu preciso falar, porque isso é importante para a investigação. Veja que aqui eu não estou investigando a área de estudo, eu estou investigando o método. Então, eu já preciso de informações fiéis da área de estudo para fazer uma comparação no final. E informações que a gente obtém de MASW, informações de velocidade de onda S, elas têm uma correlação muito grande com o ensaio SPT. SPT significa Standard Penetration Test. É um teste que é largamente utilizado na engenharia civil, justamente para se medir o nível de compactação do solo nas diversas profundidades. E esse ensaio SPT ele funciona mais ou menos da seguinte forma. Você tem um barrilhete que tem um peso, se eu não me engano, de 65 quilos. Esse barrilhete, você solta ele de uma determinada altura padrão e você vai fincando ele na terra. E o que é medido é quantos golpes são necessários para eu fincar ele, por exemplo, de 45 centímetros. Na verdade, o ensaio como um todo ele tem mais detalhes, mas estou resumindo aqui. Então, se eu precisei de mais golpes para conseguir fincar ele esses 45 centímetros, significa que ali é mais compacto. Se eu precisei de menos golpes, menos compacto. Então, você começa desde a superfície, começa fincando isso daí. Depois você, atingido os 45 centímetros, se cava até o próximo 1 metro cheio e começa o ensaio de novo. Aí cava até o próximo 1 metro cheio e começa o ensaio de novo. E o que se obtém no final das contas é um gráfico como esse daqui. O NSPT, o N é de número, então o número dos golpes dados, né? Então, aqui na porção mais rasa, a gente percebe que, bom, antes de mais nada, esqueci de falar. Nessa área de estudo aqui, existem furos de sondagem. E um desses furos de sondagem, na época que ele foi feito um ensaio SPT. A informação vem de lá. Então, na porção mais rasa aqui, a gente percebe que foi necessário, basicamente, algo em torno de 6 a 10 golpes para a gente conseguir esses 45 centímetros. Depois aqui a gente tem uma inversão, depois a coisa começa a crescer de novo, até chegar aqui em 35 metros e você precisar, na verdade, de uma quantidade muito grande de golpes e não se conseguir atingir os 45 centímetros desejados. Eu não sei se está dando para ver na tela de vocês, mas esse 45/20 quer dizer, foram dados 45 golpes e o negócio só fincou 20 centímetros, ou seja, depois disso, desistiram, cavaram até o próximo metro e começa de novo. Então, 30 golpes, 10 centímetros. Desistiram, cavaram até o próximo e começa de novo. Então, você já está chegando nessa situação aqui, perto do impenetrável. Ou seja, já tem um nível de compactação do solo aqui muito grande. E, juntamente com isso, foi feito também uma amostra geológica do que tinha nessa área, né?
E a gente sabe que o embasamento está perto de 45 metros de profundidade. Mas aqui, em torno de 35 metros, você já tem um nível de compactação muito alto. Uma coisa que eu chamo a atenção é, o ensaio SPT, ele é um ensaio bastante pontual. Tá? Então, a gente deve analisar esse dado aqui como um padrão geral. Né? Eu vejo um padrão aqui no começo que está entre 5 e 10, depois eu vejo aqui um padrão que está entre 1 e 5, aqui você tem um outro padrão crescente. Esses aumentos e diminuições abruptas aqui do número SPT, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes no ensaio, você está lá investigando um lugar onde tem um pedacinho de rocha ali que está atrapalhando. E aí você precisa de mais golpes para você conseguir penetrar esses 45 centímetros, tá? Então isso aqui tem que ser, esses altos e baixos repentinos aqui tem que ser visto com bastante cautela. Bom, através do ensaio SPT, existem fórmulas empíricas, existem várias aí na literatura, que transformam justamente o número SPT para a velocidade de onda S. Tá? Uma observação importante em relação a esse tipo de fórmula é que essas fórmulas são bastante sítio-dependentes. Isso significa que ela vai funcionar muito bem para aquela região da onde você tirou ela, onde você obteve essa relação empírica. De repente, se você leva essa fórmula para um outro lugar, para uma outra geologia um pouco diferente, ela não funciona tão bem. Tá? Essa fórmula aqui eu tirei do trabalho desse pesquisador, o Fatenia, onde ele comparou essa fórmula dele com várias outras que foram propostas ao longo da história, né? E, enfim, por A mais B, ele mostra lá que a dele é melhor do que as outras, enfim. E aí eu resolvi usar a dele para transformar, então, os nossos valores de SPT para VS, para eu poder depois comparar esses valores de VS com o VS obtido pelo MSW. Tá? Muito bem. Agora vamos ao ensaio. Né? Então, 2 ensaios foram feitos. Um com fonte ativa e um com fonte passiva, que é o Passive Road Site. Então, a gente tinha ali em frente ao IAG um arranjo com 96 geofones verticais de 4,5 Hz. Ao total, o comprimento desse arranjo era de 142,5 metros. Em detalhes sobre o ensaio, que eu não estou trazendo aqui na palestra, mas o mais importante é que a gente deu um tiro do lado esquerdo do arranjo, deu um tiro do lado direito do arranjo, cada um a 5 metros da ponta. Tá? Então, isso em relação à fonte ativa. E para isso foi usado um compactador de solo. Bom, por que foi feito um tiro de cada lado? Uma premissa para se poder utilizar o método MSW é que você não tenha heterogeneidade lateral significativa. Tá? E você consegue avaliar se existe essa heterogeneidade ou não, dando um tiro de cada lado e avaliando o espectro gerado. Então, aqui, esse SP1 é na ponta esquerda, esse SP4 é na ponta direita, gerei os espectros através do processamento e fiz a minha interpretação. Sem considerar a interpretação, só olhando os espectros, eu já vejo que eles são muito parecidos. E isso descarta a questão da heterogeneidade lateral significativa. Ou seja, a princípio, eu posso usar o método sim, sem medo de estar errado. Quando a gente faz a interpretação, então fiz a interpretação dos 2 espectros e levo isso depois para um gráfico, a gente percebe que as 2 curvas aqui do modo fundamental casam quase que perfeitamente, que é outro indicativo de que não, tá tudo certo, né? Cada tiro de cada uma das pontas está me trazendo basicamente o mesmo resultado. Provavelmente nessa altura tem alguém se perguntando, mas e esse primeiro modo superior aqui? Da onde você tirou isso, né? Pois é, olhando só para esse espectro,
De fato, isso aqui é super forçado, tá? Se eu tivesse só essa imagem à minha disposição, eu jamais teria interpretado aqui como sendo um primeiro modo superior. Na verdade, eu diria, ó, não estou vendo o primeiro modo superior, paciência. Só que já já vocês vão entender o porquê que eu fiz isso daqui. Bom, aí vamos para outra aquisição, que é baseada no passive roadside, né? Então, tem lá o mesmo arranjo de geofones, não mexi nele, e agora a gente fez a aquisição com o carro passando aqui nesse trecho que eu coloquei em verde, nesse mapa. Se você tem algumas coisas na via, como buraco, quebra-mola, valeta, qualquer coisa que faça o carro balançar, isso é muito bem-vindo, pelo menos para quem está fazendo o ensaio sísmico, porque isso favorece a geração de ondas, tá? E, de fato, aqui existe um quebra-mola nessa região. E isso favorece, então, a geração de ondas. Além disso, o carro que estava passando aqui era um carro da equipe que estava fazendo o levantamento, né? Então, o motorista, ele fez aqui, quando estava passando nessa região, um movimento de acelera, freia, justamente para a caminhonete ficar balançando e isso favorecer a geração de ondas. Mas a ideia do passive roadside foi proposta para você utilizar os carros que estão passando na própria via. Lembrando que, enquanto você está tomando os dados de carro que está passando aqui, não pode estar passando carro em outro lugar aqui, senão isso vai estragar seus dados. Muito bem. E aí, o espectro de velocidade obtido é esse daqui. E nesse espectro de velocidade, aí sim eu consigo interpretar aqui claramente um modo fundamental e um primeiro modo superior. E aí, voltando aqui, nessa outra imagem, esse primeiro modo superior aqui, eu só me arrisquei a interpretar ele aqui porque ele casa perfeitamente com este daqui. Tirando de outra aquisição. Talvez alguns digam, bom, isso não foi a coisa mais certa a ser feita, mas acho que dá para ver alguma coisinha aqui que pode sugerir que o primeiro modo superior esteja aqui. Então, isso não foi feito só olhando para essa figura. Muito bem, quando a gente coloca, então, todas essas interpretações no mesmo gráfico, o que a gente percebe é o seguinte. Então, em preto aqui, eu tenho as minhas interpretações que vieram da fonte ativa, em azul, o que veio do passive roadside. E como já era esperado, o passive roadside está me trazendo mais informações, em baixas frequências. Em frequências que com a fonte ativa eu não conseguia atingir. Então, é de se esperar que, com o uso do passive roadside, eu consiga investigar mais profundamente a área de estudo. Então, vamos ver se isso deu certo ou não e por quê. Então, esse aqui é o nosso resultado final. Então, nítido, isso está na tela de vocês, mas na primeira linha, eu tenho, então, resultado só com fonte ativa. Na segunda linha, fonte ativa mais a passive roadside. Na primeira coluna, utilizando apenas o modo fundamental. Na segunda coluna, o modo fundamental mais o primeiro modo superior. Lembrando que o primeiro modo superior, quando você coloca ele na inversão, ele te traz informações de maiores profundidades. E essa curvinha em preto aqui é aquela curva de velocidade que eu obtive com base naquela fórmula empírica dos dados do SPT, justamente para eu poder comparar o meu resultado final aqui e avaliar se está certo, não está certo, o que está acontecendo. Bom, antes da gente pensar aqui se o passive roadside contribuiu ou não, quando a gente olha essa curva preta, então, a gente já percebe que o dado que veio do MSW, as velocidades estão superestimadas comparados com o que a gente obteve do SPT. Mas aí, lembrando novamente, aquela fórmula de transformação de dado SPT para VS é uma fórmula empírica
que é sítio dependente. Então, não é de se estranhar que valores estejam aqui ou subestimados ou superestimados. Isso vai acontecer. Tá? Mas o que a gente nota é que o padrão obtido por uma curva e o padrão obtido pelos dados MSW são basicamente os mesmos. Então, isso já é um indicativo em que a gente está no caminho certo. Bom, agora vamos analisar o seguinte. Vamos analisar primeiro somente a coluna da esquerda, onde utilizou-se só o modo fundamental. Primeiro, só com fonte ativa, depois ativa mais o passivo outside. Ou seja, não estou considerando essas duas curvas de cima, estou considerando a preta de baixo e a azul de baixo. E o que a gente percebe é que não dá para dizer que o passivo outside trouxe melhoras. Né? Não vejo aqui nenhum local que você possa falar, não melhorou, não melhorou. Aliás, me parece até em determinados momentos que piorou. Mas, de uma forma geral, está igual. Já quando a gente olha, utilizando o primeiro modo superior também, igualmente, a gente comparar a figura aqui da direita de cima com a direita de baixo, também não tem quase diferença nenhuma. Agora, quando a gente compara somente a ativa, modo fundamental, com o modo fundamental mais primeiro modo superior, aí sim dá para identificar algumas melhoras. Você percebe que os dados mais bem ajustados, que são os que estão aqui em azul, aqui eles estão convergindo, eles estão mais juntos do que nessa figura da esquerda. Pouca coisa, mas está. Né? A mesma coisa acontece aqui da esquerda da de baixo para a direita da de baixo. Ok? Então, isso me leva a concluir que o modo, a introdução do primeiro modo superior, me trouxe um pouco de benefício. Agora, a introdução dos dados do passivo outside aos dados de ativa não me trouxe benefício aparentemente nenhum. Agora, será que a gente pode generalizar isso? Será que, então, esse negócio do passivo outside não serve, só me deu mais trabalho, não vale a pena usar? Não, não é bem assim. Olha só. Por que aparentemente, o passivo outside não ajudou em nada? Vamos lembrar aqui do seguinte. Conforme o seu comprimento de onda vai crescendo, ele vai sendo sensibilizado pela camada que está mais abaixo. Ok? Então, aqui você tem um comprimento de onda pequeno, está se propagando só na velocidade da camada A. Conforme ele vai crescendo, vai sendo sensibilizado pela camada B. A hora que ele já começa a penetrar na camada de baixo, essa curva aqui ela já começa a subir. Ou seja, a interface entre a camada A e a camada B está sendo dado pela curva de dispersão no momento em que ela começa a flexionar para cima. Se a gente olha para o nosso dado aqui de ativa, eu já tenho a flexão dessa curva para cima. Se eu não tivesse essa flexão aqui, vamos supor que o meu dado de ativa tivesse me trazido apenas de 20 Hz para cima a informação. Então não teria aquela flexão. E aí aquela flexão teria sido dada pelo dado do passive outside. E aí sim a contribuição dele seria muito significativa. Nesse caso não foi significativa porque a flexão aqui já existia. Tá? Mas ele não trouxe aqui mais informações nas baixas frequências, ou seja, profundidade de investigação maior? Sim, mas o que acontece é o seguinte. Aqui nessa figura, está dando a entender que conforme a velocidade aqui for crescendo, porque a onda está cada vez penetrando mais na camada B, a velocidade vai tendendo à velocidade da segunda camada. Só que para eu fechar aqui, mais ou menos com certeza, qual é a velocidade dessa camada B, eu já teria que ter essa parte de cima dessa curva aqui, já deflexionando de volta aqui para fechar num valor. E eu não tenho. Então, isso eu não tenho nem pela preta, que é da ativa, e nem por essa azul. Ou seja,
De fato, isso aqui trouxe alguma contribuição, mas muito, muito, muito pouca no dado. Eu precisaria que essa curva viesse aqui para cima e morresse aqui em um determinado valor. Aí sim eu teria lá como afirmar com um pouco mais de certeza que a velocidade do embasamento, ou da última camada que eu estou pegando, é um certo valor. Então, com essa flexão da curva, o que eu pego é apenas a interface. Eu não consigo dizer qual é a velocidade daquela camada do semi-espaço. Bom, referências bibliográficas, eu fui colocando aqui nas figuras as referências, mas eu não coloquei de cada um, de que trabalho que saiu, porque, na verdade, tudo isso está na minha dissertação de mestrado, com muito mais detalhes. Todas essas figuras. Então, quem tiver interesse, eu coloquei até o link aqui na apresentação, eu mandei o PDF da apresentação para o João, ele pode depois distribuir por e-mail para todo mundo, e além disso, parece que vocês vão colocar também a apresentação no YouTube, qualquer um pode pegar de lá depois. Acessando esse link aqui, vocês conseguem baixar a minha dissertação de mestrado do site da USP, e aí lá você tem todas as referências que você precisar. Bom, é isso, pessoal. Obrigado. Vamos abrir para as perguntas, então. Carlos, muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Fica à vontade para abrir o áudio ou digitar no chat. Vamos lá, gente, sem timidez. Sim, e já pedi novamente para vocês assinarem a lista de presença, que aí com o e-mail de vocês a gente pode encaminhar a apresentação. Inclusive, muito obrigado por ter disponibilizado para a gente. Vai ser, prazer. Vai ser muito bom. É um método que a gente não tem o costume de estudar bastante. Com essa apresentação vai ajudar bastante na hora de revisar. Que bom, que bom. Espero que a apresentação não tenha ficado longa, certamente ela foi. Espero que não tenha ficado muito adiante. Não, muito boa. Tanto é que no chat, por enquanto, apenas elogios. Exatamente, muito bom a apresentação, gostei demais. Muito obrigado, Klaus. É uma área que eu não trabalho muito. Acho que eu já trabalhei 2 vezes com sísmica de refração rasa, e que aí o processamento era bem por aí, mas isso foi, há muito tempo atrás. Inclusive, a nomenclatura era bem outra, né? Mudou bastante, evoluiu bastante, ficou muito interessante mesmo. Parabéns. Obrigado, obrigado. Mesmo. Mais alguém aí, gente? Ô, Carlos, eu vou fazer outra pergunta de pessoas não muito inteiradas no assunto, mas acho que lá no slide 38 ou 37, deixa eu voltar. Eu tive a impressão que parece que os dados eles perderam muito sentido, muito padrão deles a partir de 30 Hz, uma frequência de 30 Hz, se eu não me engano. Aí eu queria saber se isso é comum, se era esperado. 38, deixa eu apresentar aqui. Foi quando você fez a pergunta se dava para enxergar o primeiro ao superior. Peraí. Apanhando um pouquinho aqui. 38, apresenta. Esse daqui? Sim. Refaz a sua pergunta, por favor. Que eu fiquei com a impressão, até no slide anterior, acho que ficou até mais claro, mas parece que a partir de uma frequência de 30 Hz, o dado ficou meio estranho. Não sei se era algo esperado ou se é assim mesmo. Isso aí é uma coisa que eu não abordei na apresentação, que é o falseamento espacial. Quando você tem essas linhas aqui, bem características desse jeito, parece passou um pente aqui, isso é falseamento espacial e ele ocorre devido ao espaçamento entre os geofones. Uhum. Entendi. De então, fato, você não pode interpretar nada aqui de 30 para cima. Ah, tá certo. E até com essas frequências maiores também não leva isso tudo para tanta profundidade. Né?
fazendo aqui uma análise bem rápida. Isso que eu vou fazer, ela só serve para você fazer uma estimativa bem grosseira, que é o seguinte. Se a gente pensa aqui na formulinha V igual a lambda F, né? Velocidade é igual a comprimento de onda vezes frequência. Se a gente está aqui numa frequência de 30, e a gente está com uma velocidade aqui de aproximadamente uns 220, se a gente for calcular o lambda aqui, então 220 dividido por 30, deixa eu fazer aqui rapidinho. 220 dividido por 30, a gente vai ter um lambda aqui, que é de aproximadamente 7,3 metros. Normalmente, a profundidade de investigação é tida como a metade disso. Tá? Então, ali, 3,5 metros. Então, aqui você já está tendo uma informação de uma área que é bastante rasa. Por isso que a hora que eu falei lá sobre a frequência de Nyquist, eu falei, gente, não tem muito porquê você se preocupar com as altas frequências, porque até uma frequência que é relativamente baixa, como 30 Hz, já te traz informação em um lugar que é muito raso. Tá? Entendi. Ótimo, perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta? A Isabela Vasconcelos perguntou se existem correlações empíricas entre NSPT e IVS que melhor se correlacionam em materiais antrópicos, como, por exemplo, aterros construídos em solos compactados. Boa pergunta. Bom, que existe correlação entre NSPT e IVS, certamente existe um monte. Agora, especificamente sobre aterro, eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar o meu ex-orientador, foi meu orientador durante a graduação e durante o mestrado, que é o professor Renato Luiz Prado, que é professor do Departamento de Geofísica, trabalha na área de sísmica. Ele muito provavelmente está mais por dentro desse tipo de coisa. Renato, ele está aqui ainda? Deixa eu ver. Renato. Não, o Renato saiu. Ele estava no início da apresentação, mas eu acho que ele teve que sair. Bom, então eu mesmo respondendo a pergunta, olha, sobre aterro eu não conheço, mas tem muita coisa em termos de correlação de NSPT com VS. Então, eu acho que é bem possível que você encontre alguma coisa na literatura sobre isso. Obrigada, Klaus. Eu tenho mais uma pergunta. Escrevi aí enquanto para ver. É sobre relativo a essa profundidade, né? A qual profundidade assim que você consegue fazer? Por exemplo, se eu tenho preciso de fazer uma investigação, sei lá, 30 metros. Esse método seria eficiente para isso ou não? 30 metros você consegue ainda, mas veja que tem várias coisas que vão influir na sua profundidade de investigação. Você precisa ter um comprimento de arranjo adequado, você precisa ter um geofone de frequência natural adequada, e aí eu te aconselho a usar um de 4,5 Hz, e você precisa de uma fonte que te gere mais baixas frequências. Não sei se a fonte ativa vai dar conta, mas eu acho que sim, se você usa ali uma marreta mesmo, e 30 metros não é tão profundo assim. Então, colocando o arranjo de forma adequada e usando um geofone de 4,5, eu acho que com marreta você consegue esses 30 metros. Ótimo. E só mais uma dúvida, você acha que seria útil e assim a modelagem ficaria um pouco melhor e a tirar os ruídos e tudo mais, e utilizar dados indiretos, diretos, como, por exemplo, sondagens e coisas para fechar o modelo? Claro. Seria uma coisa que agregaria um pouco de valor, assim? Talvez um ensaio que a gente faz muito, que é um CPTU
sísmico, né, que ele mede ondas sísmicas no CPTU mesmo, CPTU-S, se não me engano, talvez, assim, fase, até para pesquisa mesmo, né, seria uma coisa bem, bem razoável você fazer uma correlação, uma verificação de uma interpretação desses dados sem e depois com, para refinar o modelo. Não, certamente qualquer coisa, qualquer informação que você possa juntar com MSW, qualquer outro método geofísico ou própria informação geológica da área, sempre é bem-vindo, tá? Inclusive, a hora que você está na etapa de inversão, que você tem que fornecer um modelo inicial, aqui na apresentação, de forma simplificada, eu coloquei como se você tivesse que fornecer um modelo inicial de velocidade. Mas, na verdade, você tem que dar mais informações do que isso. O software que eu trabalho, ele pede isso para cada camada: densidade, VS, VP e coeficiente de Poisson. Tá? Então, se você puder trazer essas outras informações de outros estudos, claro que isso é super bem-vindo, porque isso vai tornar o seu resultado final do MSW mais perto daquilo que é a realidade. Em relação à outra pergunta que você fez, que é o ruído, veja, é bem comum quando a gente trabalha com sísmica de reflexão, a primeira coisa que a gente faz, que a gente se preocupa eu quero tirar as ondas de superfície, porque as ondas de superfície atrapalham o processo da reflexão, processamento do dado de reflexão. Mas o contrário já não é tão verdade. Por quê? Porque a maior energia do seu sinal está relacionada às ondas de superfície. Então, mesmo que você tenha ali, atrapalhando de certa forma, reflexões e refrações, isso não é o que está predominante no seu registro. Então, é muito pouco usado filtros nesse sentido. Tá? Sim. Respondi a sua pergunta? Sim? Ok, obrigada. De nada. Perfeito. E a Juliana também perguntou sobre o cálculo dos modos dinâmicos de cisalhamento, se é possível estimar pelo MSW ou precisaria de informações de sísmica de refração. Não, para você calcular o módulo de cisalhamento dinâmico, a formulinha esse módulo é igual a densidade vezes VS ao quadrado. Se não me engano, é essa a fórmula. Bom, então veja que na fórmula você tem densidade também. Da onde você vai tirar essa densidade, aí é outra história, né? Isso não cabe ao MSW. Mas a informação de velocidade de onda S, essa sim, essa você pode tirar perfeitamente pelo MSW. Tá? E veja, eu não quero que fique a impressão, quando eu falei do ensaio SPT versus MSW e da correlação que existe entre eles, eu não quero que fique a impressão de que o MSW está chegando para substituir o ensaio SPT. Tá? Isso não é verdade. O SPT é um ensaio super consagrado e vai continuar sendo usado. O que pode, onde o MSW pode entrar é no sentido de colaborar com informações junto com o SPT. Então, em vez de você, numa determinada área, você ter que fazer diversos furos de sondagem, diversos ensaios SPT, você pode fazer um pouco menos, um ou outro, e no restante da área você faz ensaio MSW, que é não invasivo, né? E aí você já consegue correlacionar as duas de forma bem bacana. Então, é menos trabalho, menos custo. Só fazendo uma consideração, eu acho que considero que isso é uma ótima prática, uma excelente prática. Você consegue prever uma lateralidade, né, do comportamento do seu material, do seu maciço, do seu aterro, e como o SPT ele é muito pontual, você não tem certeza do que está ali. Então, assim, eu acho que casar os dois é um ganho excelente para o projeto, ou para a análise, ou para o estudo em questão. Com certeza. Com certeza. Mais alguma pergunta, gente? Ótimo, muito bom. Tudo respondido? Alguém mais alguma dúvida? Fiquem à vontade.
Se não, já vou começar a agradecer, Klaus, pela palestra. Foi muito bom, muito agregadora. A maioria dos comentários aqui no chat foram te elogiando a apresentação. Muito obrigado. Agradecer a todo mundo que participou também. Repetir de novo, por favor, assinem a lista. Conforme vocês colocam o e-mail, a gente consegue enviar direto para vocês e ajuda bastante a gente. Aproveitando, já fazendo a propaganda, semana que vem nós teremos mais cafés geofísicos. Dessa vez, o palestrante vai ser o Vinícius Louro. Ele vai falar de geofísica na província aurífera de Alta Floresta, aspectos regionais e suas implicações em exploração mineral. Então, quem puder participar, vai ser uma ótima oportunidade. Agradecer também a Maria Silva, disponibilizar nossa orientadora, nossa mentora, disponibilizando seu tempo para dar uma força aqui para a gente. Ajudar também a fazer umas perguntas mais chiques, né? De quem entende mais. Então, muito obrigado. Obrigado. E, novamente, Carlos, muito obrigado. Foi um prazer. Uma oportunidade muito boa para a gente. Um prazer. Depois, se alguém estiver trabalhando com o método MSW, tiver alguma dúvida, sintam-se à vontade para me mandar e-mail, tá? É fácil achar meu e-mail. Não está no material, mas é só colocar meu nome na internet, que vai aparecer e-mail em tudo quanto é lugar. Sintam-se à vontade para enviar qualquer pergunta. Não prometo que eu vou responder imediatamente em seguida, mas certamente em algum momento eu respondo. E obrigado, João. É um prazer participar. A gente que agradece. Então, qualquer coisa também, qualquer dúvida sobre os cafés, podem procurar a gente nas redes sociais. E obrigado pela participação de todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Até semana que vem. Até lá. Obrigada, gente. A gente que agradece. Muito obrigado pela participação de todos.